Olá, olá igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Mais um domingo especial em que nós nos encontramos através das redes para uma conversa, para uma peregrinação de aprendizado com o nosso Mestre, com o Senhor Jesus. Muito bom poder falar com vocês, com todas as famílias. Espero que você possa aí juntar a sua casa, a sua família para esse momento tão especial. Que o seu coração esteja conectado nesse momento com um desejo profundo de aprender com o Senhor, de ouvir a voz do Senhor. Por isso, consagre o seu coração, a sua mente ao Senhor e faça com que esse tempo seja um tempo precioso. Faça com que a sua vida seja impactada por esse aprofundar das Escrituras, porque é aqui que nós levamos adiante esse lugar, fértil, que é de transformação e de renovação das nossas vidas. Muito bom estar aqui e já peço para que você me acompanhe na leitura do texto que eu quero compartilhar com vocês nesse dia. O livro de Marcos, no capítulo 5, eu vou ler do versículo 25 até o versículo 29. Eu peço para que você, se possível, me acompanhe na leitura, ou aí com a sua Bíblia, seu aplicativo, ou na tela. Versículo 25 diz assim: E estava ali certa mulher que há 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Versículo 27. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Até aí. Se possível, feche seus olhos e ore comigo. Consagre o seu coração e mente ao Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, exaltamos o seu nome. Obrigado por esse dia, por esse tempo. Obrigado, Senhor, por essa mensagem. Obrigado pelas suas revelações. Nós pedimos, Pai, com um coração desejoso, no mergulhar do aprendizado da sua santa vontade. Queremos saber o que nasce do teu coração, quais são os seus desejos para conosco, para que nós possamos aliançar os nossos desejos, a nossa vontade, os nossos sonhos com os seus sonhos, porque é eles que nos interessam, a sua vontade nos interessa. Que ela seja plena, rica, verdadeira, que construa, Senhor, pontes para que as nossas vidas se conectem a Ti de forma extraordinária. Nós precisamos de Ti. Ajuda-nos, nos orienta, nos capacita. Esse é o nosso pedido com agradecimento em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Quando a nossa alma, quando a nossa vida, a nossa alma está bem machucada, quando a gente se sente amargurado, nós nos sentimos também muito desgastados, muito cansados, sobrecarregados. A gente fica enfraquecido. E nesse cenário de certo enfraquecimento, coisas pequenas podem ser muito grandiosas. Eu não sei se você já uma vez se sentiu fora de controle por conta de uma situação que aconteceu pequena. E você viu ali, a gente usa uma expressão popular como se fosse uma gota d'água, De repente, uma coisa tão pequena causa tamanho alvoroço em nossas vidas, e a vida da gente vai tomando certos rumos que a gente não queria. Isso acontece muito e não necessariamente por conta do momento que nós estamos vivendo. A gente não estoura por conta da pandemia. A pandemia, de fato, nos jogou a um cenário de caos e de morte, mas é importante saber que nem tudo é culpa da pandemia. Nem tudo é culpa do momento e do momento caótico que nós estamos vivendo. Existem algumas situações que a gente chegou porque
não fizemos as contas. A gente não se planejou, não se colocou naquele lugar de fazer as contas, de analisar o cenário da nossa vida, de chegar naquele lugar de tomar certas decisões importantes para que o nosso futuro seja amplo. E tinha de fato algumas coisas que nós teríamos que resolver e nós não resolvemos. E ao invés, né, de nós resolvermos, nós entregamos isso ao caos. E aí, de repente, mais, né, do que de repente, chega um cenário como esse que nós estamos vivendo. Um cenário caótico, triste, de grande desespero social. De repente, a gente se vê nesse lugar duro, mas quando olha para dentro de si, quase que não se dá conta a que ponto nós chegamos, né? E às vezes também trazemos algumas perguntas como dizer assim, como é que eu fui parar nessa situação? Como é que eu cheguei nesse lugar? Como é que eu me dispus a chegar numa situação como essa que eu estou hoje? Não foi provavelmente um apagão, e essa situação não acontece como uma ressaca. Não é assim, depois de uma bebedeira, ocorre uma ressaca e você acorda e você fala, nossa, como que eu estou nessa situação? Não é, é diferente. O cenário ele é o contrário, porque muitas vezes não é por conta de uma ressaca, mas é por conta de uma falta de planejamento, uma falta até de pensamento, né? De pensar o cenário, de pensar a situação que você está, de organizá-la, né? De regulamentar algumas situações, de colocar certas decisões, organizar os passos seguintes. Todas essas coisas são importantes para nós. E também é necessário entender que cada passo que nós damos para a nossa vida, eles trazem as suas consequências. E esses passos nos levam a um lugar adiante, que muitas vezes nos dá uma dificuldade de retomá-lo. Então, tomar um passo errado pode trazer para nós certas dificuldades de voltar atrás, de ressignificar, reestruturar as decisões que tomamos. Então, há um perigo, e o perigo foi chegar nesse lugar em que nós nos encontramos desesperados pelo caos externo e também diante de um caos que acontece internamente. Internamente que implode nas nossas relações, num lugar onde nós não queríamos estar, justamente por não ter planejado nada. É como se encontrar num barco à deriva. É como colocar a nossa vida num barco à deriva, onde o vento vai levando de um lado para o outro, só que de repente chega uma tempestade. E quando a gente está com a vida num barco à deriva, a única força que conduz a nossa vida é a força da tempestade, dos ventos fortes, né? Então, quem estava com o barco à deriva, diante da pandemia, encontrou uma tempestade. E essa tempestade, ela faz isso mesmo, ela chacoalha o barco, ela é muito agitada e há muitas pessoas que o barco virou. Há muitas pessoas que perderam o controle e as rédeas da sua vida, da sua consciência, das suas emoções, por falta de fugir das responsabilidades de controle que a vida nos exige. E Marcos, no capítulo 5, no versículo 25, nós lemos uma história, né? Esse texto, ele conta a história de uma mulher que estava doente. E conta a história de uma mulher que, além de estar doente, a sua história se agrava com um problema que ela carrega sobre si, que não necessariamente era dela. Então, além dela estar com uma doença, havia um outro problema que era maior do que ela.
Havia um outro problema que ela não conseguia mais controlar, porque eram situações externas. Coisas que ela não pediu, coisas que ela não planejou e coisas que ela não estabeleceu. Então nós estamos diante de uma personagem, de uma mulher que conseguiu planejar, estabelecer e decidir certas coisas que eram relacionadas à sua situação pessoal. Mas haviam outras situações que eram maiores do que ela e que também ela carregava e que também trazia para ela grande dificuldade de avanço e até mesmo de busca por essa cura que ela tanto queria, né? Como se não bastassem os seus problemas, ela tinha que lidar com outros problemas que não foram aqueles que ela criou. Ela era condenada pela lei religiosa da sua época, era condenada para um isolamento social bruto, em que ela tinha que ficar isolada daquela população, daquelas pessoas, onde ela não podia ter contato com ninguém. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia, há 12 anos, ela sofria com essa hemorragia e socialmente era considerada impura. É isso mesmo, havia uma lei na época que mulheres que estavam na situação com qual essa mulher estava eram consideradas impuras. E assim, abrindo só um pequeno parênteses, essa lei, ela não era a lei do Estado, era a lei da religião. Não é muito diferente do que acontece nos dias de hoje. Nós temos a lei do Estado, que rege a nossa Constituição, e temos uma outra lei, que não está na Constituição, mas rege movimentos que são apartidários, que estão dentro das relações religiosas. Há muitas igrejas que estabeleceram as suas regras, as suas leis a partir daquilo que elas leram nos textos sagrados. E colocaram isso como exigências sociais no meio onde elas se comportam, se performam. E o texto vai denunciar situações como essa. A religião que construiu, a partir da sua leitura bíblica, leis e regras para quem pode chegar a Deus, quem pode se relacionar com Deus, quem pode até mesmo se relacionar com as pessoas. E essa mulher estava sendo marcada por essa dor, por esse sofrimento. Tinha no seu corpo uma doença, e por ser uma doença incompreendida nessa época, isso a religião faz muito, quando ela não tem uma resposta para dar, ela coloca essa pessoa ou essa situação sobre júdice. E quando essa resposta não vem para aquele que sofre, olha para Deus como se fosse um Deus cruel, um Deus mau, que colocou uma certa maldição naquela pessoa. Mas Deus não é um Deus amaldiçoador. Deus é um Deus acolhedor, um Deus de amor, um Deus de cuidado. Não um Deus que separa, mas um Deus que une. Mas infelizmente, a nossa sociedade tem construído situações e esferas que mais separam do que ajuntam. E é tão dolorosa essa expressão, tão dura, tão cruel, que quando eu digo fique em casa, eu digo para que você cuide da sua vida e cuide dos seus familiares. Mas quando eu olho para você e falo, eu não quero mais falar com você, eu não quero mais vê-lo, eu não quero mais ouvir a sua voz, essa notícia ela já é diferente, porque ela não imprime cuidados. Ela imprime a crueldade, ela imprime a maldade. Quando ouvimos informações dizendo que aqui você não tem espaço, que nesse lugar você não tem uma cadeira, você não tem voz, você não tem vez, nós estamos falando de expressões muito cruéis, que aconteciam na época em que Jesus desenvolvia o seu caminhar na história, e que acontecem nos dias de hoje, e que pessoas fazem essa crueldade em nome de Jesus. O texto diz que ela
ouviu falar de Jesus. Há 12 anos, ela nunca desistiu de buscar a sua cura. Há 12 anos, essa mulher fazia tudo o que era possível, ela se entregou em busca da sua cura, porque ela sabia que aquela cura lhe colocaria num lugar social. Lhe colocaria num lugar onde ela poderia novamente receber abraço. Ela estava excluída, ela não poderia andar perto da multidão. Se ela se apresentasse num lugar onde havia outras pessoas, ela tinha que anunciar: olha, está aqui uma mulher hemorrágica, uma mulher doente, para que as pessoas se afastassem dela. Olha que situação constrangedora. Ela gastou tudo que ela tinha. Gastou provavelmente com os médicos, gastou com remédios, gastou com superstições, gastou com promessas, com porções mágicas, e por que não talvez tenha gastado até com os charlatões espirituais da sua época. Gente que fica vendendo cura, vendendo promessas, e ela, na sua fragilidade, comprando essas ideias para tentar conseguir aquilo que ela tanto almejava e tanto desejava, que era estar bem, que era estar com saúde. Porque quando estamos fragilizados, nós ficamos nesse ambiente, em busca de cura de qualquer jeito, curas desesperadas. Como eu vejo muitas pessoas buscando a cura desse momento em medicamentos que não são comprovados, ouvindo histórias e informações imprecisas que não são consideradas cientificamente, elas estão se medicando e arriscando as suas vidas de forma desesperada porque não querem viver o mal iminente. Porque é isso que acontece com qualquer pessoa que está fragilizada. Se você faz esse tipo de situação, eu digo para você, não é correto, é perigoso. Você pode estar trazendo um problema para a sua saúde. Mas eu não estou te condenando por fazer isso. Eu estou dizendo que você só está fragilizado. E a gente ouve tantas vozes que a gente já não sabe mais em quem confiar. Então há um certo cuidado que é necessário para nós. Porque dentro dessa fragilidade a gente pode cair sobre as garras até dos charlatões religiosos, que vão dizendo todas as sortes de promessas e nos colocam numa situação muito constrangedora e que podem até nos roubar. Provavelmente nessa situação essa mulher estava cansada, estava fadigada e além disso estava socialmente desqualificada. Ela sabia que tinha que se esconder para se apresentar diante de uma multidão de pessoas que a rejeitava. Porque a multidão é um monstro sem rosto e coração. A multidão, ela não tem emoções. Ela age conforme o barulho, o movimento. Se todo mundo está dizendo, então todo mundo vai junto. Ela vai conforme a onda, conforme o barulho. A multidão, ela está sobre o movimento das assolações externas. Mas nós que vimos o Mestre, que vimos a Jesus, temos a oportunidade de ter uma performance diferente da multidão. Porque nós somos seres, indivíduos, temos rosto, temos coração, temos emoções, temos uma história, temos uma vida a zelar e temos pessoas que amamos, que queremos cuidar. Uma mulher que venceu a dor, uma mulher que venceu o preconceito, porque quando soube que Jesus iria passar naquela cidade, naquela província, naquele lugar, não mediu esforços. E lá em Mateus, no capítulo 5, no verso 30, correu diante de Jesus e no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Ele virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou o meu manto? Essa mulher provavelmente se camuflou,
para que as pessoas não a vissem. Foi com todo cuidado, porque ela já não tinha mais força, não tinha mais dinheiro, ela não tinha mais recursos para conseguir a sua cura. Mas ela viu em Jesus uma oportunidade talvez última para que aquilo acontecesse. E ela foi escondida, sem que a multidão pudesse a perceber, e ela dizia para si, se ao menos ela pudesse tocar a orla do vestido daquele mestre, talvez ali ela fosse curada. E assim ela foi escondida. Ela não foi para pedir para Jesus a curá-la, ela foi para tocar na veste dele, nem nele. Porque se ela tocar na veste e sair virtude, talvez ali ela possa receber aquilo que ela tanto buscava. Que fé extraordinária é essa, meus irmãos? Que fez com que essa mulher não medisse esforços a chegar a pensar algo tão extraordinário como esse. E assim ela fez. Mas quando ela toca o vestido, Jesus para, olha para a multidão e diz: quem me tocou? Provavelmente essa mulher, quando ouviu essa frase, ela disse: ixi, agora eu fui pega. E agora? Agora eu vou ser exposta. A minha vergonha vai ser explícita. As pessoas vão me ver e elas vão me julgar. Mas ela teve algo novo que veio do mestre, porque aquele a quem ela tocara era Jesus. E Jesus não agia como a multidão. Jesus não agia como a religião, como os religiosos. Ele podia fazer isso. Tinha força para trazer para si todos os elementos da lei religiosa, mas ele não agiu dessa forma. Porque Jesus não condena ninguém. Porque Jesus é amor. E o amor não condena. O amor acolhe. Ele, surpreso, virou para a multidão e disse: quem me tocou? Porque alguém me tocou e de mim saiu virtude. De mim saiu poder. Quando essa mulher viu a fala e a expressão de Jesus, ali ela se sente segura a dizer a ele: fui eu, mestre. Essa mulher, de fato, foi curada. E aquele momento que poderia ser constrangedor, revelou um ato de extremo amor, de extrema fé. Alguém tocou em mim e de mim saiu poder. Uma mulher que, quando se encontra com Jesus, quando toca Jesus, quando toca o divino, é empoderada. É uma mulher que já vinha na sua história com o diagnóstico de empoderamento. Porque ela não mediu esforços, lutou com todas as suas forças, tomou as suas decisões, traçou os seus planejamentos, pensou quais seriam os seus futuros e próximos passos, não deixou para o lado a vida por conta do seu sofrimento, mas correu para que aquele sofrimento saísse dela e para que ela fosse liberta. Já era uma mulher empoderada, mas quando ela toca o mestre, ela recebe um poder pelo qual ela nunca ainda tinha recebido. Que é a legitimação do teu amor, do amor de Deus. Tanto é que quando Jesus fita os olhos, diz para ela: a sua fé te curou. Ele não disse: eu te curo. Ele disse para ela: a sua fé te curou. Porque a sua fé é maior do que qualquer pressão legalista ou religiosa. A sua fé foi maior do que qualquer pressão legalista e estatal, do Estado. A sua fé foi maior e ela te moveu a chegar até aqui, nesse lugar de cura, de transformação e de renovação. A sua fé te curou.
Talvez você tenha tido um relacionamento muito duro com a religião. Ou esteja tendo um relacionamento muito duro com a opressão que sofremos pelo Estado. Talvez você tenha tocado em vidas e em pessoas, e essas pessoas não responderam de forma amorosa. Talvez você tenha tocado em algumas coisas, e essas coisas tenham trazido como resposta um certo desprezo, uma certa maldade, uma certa crueldade. Talvez você esteja tocando em coisas que não são expressões de amor, mas são expressões de ódio. Talvez você tenha buscado em pessoas situações que elas não correspondem àquilo que você realmente deseja. Por isso, hoje, o meu ponto maior de discussão e de reflexão é fazê-los pensar que nós decidimos seguir a Cristo. E quem segue a Cristo, quem entrega a sua vida para Cristo, se torna Cristo com Ele. E ser um pequeno Cristo num mundo que sofre é se deixar ser tocado. Se você tem sido tocado por alguém e não tem expressado nesse toque o amor, o acolhimento, o abraço, o cuidado, a cura, você é qualquer outro tipo de expressão, mas não a expressão de Jesus. Ser de Cristo, ser alguém que se converteu a Jesus, ser alguém que se colocou à disposição de ser a manifestação dos céus aqui na terra, ser alguém que se colocou à disposição de ser um sinal do reino de Deus aqui na terra, precisa ser alguém que se deixa ser tocado. E quando é tocado, dispõe a cura, dispõe o amor, dispõe a graça divina de Deus para todos aqueles que se achegaram a Ele. Por isso, nós estamos em Jesus. E em Jesus, nós não vamos nos sujeitar a qualquer tipo de toque de desprezo. Em Jesus, nós não vamos nos sujeitar a qualquer tipo de política genocida. Nós não vamos nos sujeitar a ser uma boca que condena vidas e pessoas. Não vamos nos sujeitar a qualquer tipo de manifestação cruel, maldosa, preconceituosa. Nós não vamos nos colocar nesse cenário, nesse lugar. Porque nós decidimos sermos servos de Deus. E o serviço que dedicamos ao Senhor é o serviço em amor. Se há alguma coisa que estamos escravizados, é escravos do amor do Senhor. E pessoas que estão escravizadas pelo amor são pessoas que viram a outra face, que dão mais uma milha de caminhada, de entendimento, de conversa, para as relações serem construídas ou reconstruídas, que abrem precedentes para a paz, e para o cuidado, para a generosidade para com o próximo. É assim que eu quero ser, é assim que eu oro para que você e a sua família, a sua casa seja um sinal do reino de Deus aqui na terra. Uma presença abençoadora, uma presença que se deixa tocar. E quando se é tocada, empodera outras pessoas. É maravilhoso poder conhecer uma história como essa que nós lemos. De mulheres cheias de vigor, de responsabilidade, de fibra, que
não ouviram nenhuma fala preconceituosa, nenhum poder maldoso religioso, nenhuma força do Estado que reprimia a pessoa socialmente, mas que se lançou ao encontro do divino. E nesse encontro recebeu um poder maior, o poder do amor, o poder da graça. No mês da mulher, nós temos a revelação clara do valor poderoso e da expressão poderosa que cada mulher tem. E do quanto é extraordinária a relação desses dois personagens, da mulher com Deus. E o quanto nós, enquanto humanidade, temos como responsabilidade perceber essa relação. E fazer como um espelho, a construir uma relação divina com o nosso Pai, com o nosso Senhor Jesus e com o seu Espírito que habita em nós e através de nós. Por isso se coloque a essa disposição de ser um sinal do reino de Deus na sua casa, na sua família e na sua vida, tendo essa responsabilidade consigo. As suas dores, as suas doenças, as suas máculas, as suas feridas, elas precisam de um movimento responsável. Cuide de você, cuide da sua vida, cuide do seu coração, cuide da sua mente. E cuidado para não ser roubado pelas consciências terceiras. Cuidado para não ser lubridiado pelas informações da multidão. Porque a multidão, meus irmãos, a multidão ela não tem escrúpulo. A multidão, ora, está recebendo Jesus com festa, com alegria, com júbilo. E ora está condenando ele para a crucificação. A multidão, ela tem essa disparidade de consciência. Nós não. Nós temos que ter uma consciência sã. E é isso que Deus quer promover a cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Que a paz, que o amor, que a graça do Senhor chegue no seu lar, chegue na sua vida e que reverbere no seu coração e na sua consciência de forma extraordinária, assim como aconteceu na vida dessa mulher. Essa é a minha oração. Que você tenha uma semana extraordinária. Que você tenha um dia extraordinário, cheio de vida, cheio de fé, cheio de paz e cheio de generosidade, de afetos às pessoas que estão à sua volta. Se possível, fique em casa. Se você for trabalhar, se você tiver que sair, cuide da sua vida. Faça isso com responsabilidade. Cuide das pessoas que estão à sua volta. Nós estamos num momento novamente muito delicado. Como eu disse para vocês, é muito duro perder pessoas que nós amamos. E eu passei por isso e eu sei que muitas pessoas que estão me assistindo também passaram por situações como essa. Nós não queríamos estar contabilizando mortos. Mas, se isso está acontecendo, nós queremos ser agentes de vida e de transformação nos lugares onde passamos. Por isso, seja um agente de vida. Para que nós possamos juntos paralisar o movimento da morte. Essa é a nossa oração. Amém, amém. Que Deus nos abençoe. Na tela você tem o QR Code e você pode fazer a sua contribuição. A casa precisa de ajuda, precisa da sua contribuição financeira. Nós temos algumas contas, alguns compromissos a pagar. Por isso, cada contribuição que você faz é muito, muito importante. Já há 2 meses nós não conseguimos pagar, nós não conseguimos bater a nossa meta financeira. Nós estamos nos apertando de todos os jeitos, de todas as maneiras para conseguir fazer isso acontecer. Por isso, seja qualquer tipo de contribuição que você fizer, saiba que ela é muito importante. Através dos dízimos, ofertas ou qualquer oferta que você fizer,
através do QR Code, pelo Pix, pela nossa conta. Saiba que você está cuidando dessa casa, cuidando de toda essa estrutura e cuidando de famílias que estão sendo acolhidas através das nossas assistências sociais. Continue com esse coração grato e generoso. Isso vai fazer com que nós possamos nos ver no próximo domingo. Não deixe essa casa fechar, mas esteja com o coração aberto para que as nossas vidas estejam abertas para a salvação. Que Deus nos abençoe, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a manifestação do Consolador, o Espírito Santo de Deus, esteja sobre a vida de todos e todas. Sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com todas as sortes de bênçãos materiais e espirituais. Tenha uma semana extraordinária. Um beijo grande, um abraço forte a todas as famílias, a todos que nos assistem. E até domingo, se Deus quiser. Até lá. Tchau.